Olá, bom dia a todos. Trata-se de processo de extravio de bagagem. O recorrente é Magno César de Souza Carneiro, processo número 700-1253, dígito 5 de 2020, 822-0004 da comarca de Ouro Preto do Oeste. Recorrido Magno César de Souza Carneiro. Meritíssimos julgadores, o recorrido ele realizou uma viagem internacional para a Europa e ao retornar ele descobriu que a sua bagagem tinha sido extraviada. O recorrido ele manteve contato contínuo com o recorrente para tentarem solucionar o problema. Porém, excelências, o recorrente fez uma proposta irrisória, proposta esta que não cobriam 20% do prejuízo. Esta é uma apertada síntese. Excelências, primeiramente, em sede preliminar, o recorrente ele tenta utilizar da comoção para tentar persuadi-los ao erro. Citam consequências do setor econômico oriundo dessa pandemia Covid-19 que teriam ferido diretamente a procura por voos. Porém, saliento que o dano ocorreu muito antes dos rumores da pandemia. E é relevante que trata-se aqui de um voo internacional. Logo, as fronteiras estavam todas abertas à época do fato. Ressalto que imagens copiadas de matérias jornalísticas da revista eletrônica Exame, é possível ver em seu rodapé a data de 20 de março de 2020. Relevante também citar que a atividade aeroportuária no Brasil nunca encerrou completamente as suas atividades, diferente aí de outros setores. Portanto, não merece prosperar a liminar que por outrora trazida pelo recorrente. Acerca do extravio de bagagem, o recorrente apenas tenta confirmar ter causado o dano, visto que no mérito de seu recurso, ele afirma que tentou passar o valor de R$ 2.472,80 ao recorrido. Porém, um valor muito aquém do prejuízo. O recorrido ele muda o seu discurso, alegando ter tentado prestar todo o auxílio e se eximir da falha na prestação do serviço. Porém, a falha já se deu no extravio da bagagem no momento do fato. Posteriormente, as supostas tentativas de solução, como assim diz o recorrente, são meramente demagógicas, visto que não solucionaria o problema. Logo, o recorrente agiu de má fé. Acerca do dano moral, primeiramente trata-se de um dano in repsa, não sendo necessária a comprovação dos danos, embora os autos apresentam inúmeras provas robustas, inclusive o próprio recorrente confirma o extravio, como dito anteriormente. O recorrente ele tenta equiparar o fato a mero aborrecimento, porém, excelências, basta uma simples análise do fato, pois o recorrido ele realiza uma viagem internacional cumprindo todas as exigências feitas pelo recorrente e, por fim, ao retornar, não tem os seus bens onde foram investidos milhares de reais e nem ao menos os que já possuía antes da viagem. É fato para meramente aborrecer? Óbvio que não. Em razão da legítima justiça, o magistrado Acó, de efeito, ele diz que o efeito do extravio da bagagem gera uma frustração ordinariamente conhecida, considerando que qualquer pessoa desapossada de seus bens sujeita ao constrangimento advindo de tal fato. Embora o recorrente tenta fundamentar, prevalece a frase que intensamente é evocada pelo direito e por vossas excelências. Dê-me os fatos que lhe darei o direito. Ademais, esta nobre corte tem sido unânime em configurar o dano moral em caso de extravio de bagagem, conforme elenco e trago na peça recorrente, para que os senhores entendam de uma forma mais aclarada. Quanto ao dano indenizatório, acerca do quanto indenizatório,
Não há o que se falar, excelências, considerando que o recorrente é empresa bilionária, que obtém lucros exacerbantes, até mesmo por via da prática de overbook, que configura constantemente nos tribunais do Brasil. Logo, o valor do qual foram condenados está muito aquém de uma punição, visto que R$3.000 não paga uma passagem de voo internacional. Quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiu nessa questão. Os danos morais são fixados pelo juiz de acordo com a sua livre convicção e o bom senso, levando em consideração que a indenização deve possuir um caráter punitivo e compensatório. Recurso especial da excelente ministra Carmen Lúcia. Do dano moral, acerca dos danos morais, dos danos materiais, como dito anteriormente, o recorrente, ele muda o discurso, querendo atribuir ao recorrido o fato de não ter o problema resolvido. Porém, ele confirma a falha na prestação de serviço, de modo que não comprova a culpa do recorrente, visto que a ele incumbe o ônus de provar pelo CDC. Diante da autoria da falha, sem muito estender, o recorrido está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil e a Constituição Federal, além da Convenção de Varsóvia, em seu artigo 22 e 260 do Código Brasileiro da Aeronáutica. No caso, ora em tela, tem-se a comprovação documental nos autos de parte dos danos materiais sofridos por culpa exclusiva do recorrente. Diante dos fatos, essa egregia turma, não há razão para a reforma da sentença. É o que requer a defesa de Magno César de Souza Carneiro nos autos 712-53, dígito de 2020, 822-004, oriundo da comarca de Ouro Preto do Oeste. É o que requer.